Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Possamos, em mais uma ocasião de celebração, de nos unirmos como igreja e termos a oportunidade, bênção e privilégio de glorificar o nosso Deus, possamos também desfrutar da sua paz, da comunhão no Espírito Santo e fazermos isso em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, adorando a Deus porque Ele é um Pai de amor, sua fidelidade, seu amor leal, sua bondade, sua maravilhosa graça, suas misericórdias sempre estão diante de nós. Temos muito que agradecer, temos portanto que celebrar ao Senhor conforme o Salmo 100, com alegria, e apresentarmos-nos diante do Senhor com cânticos espirituais, porque Ele merece ser adorado. Vamos orar falando com Ele? Pai Santo, obrigado por mais uma ocasião em que o Senhor nos permite estarmos juntos, reunidos como igreja do Senhor. E obrigado, Pai, porque nesta reunião algo tão importante acontece. Tua palavra diz que nós nos unimos aos milhões e milhões de anjos nos céus, aos espíritos dos santos aperfeiçoados, e nós chegamos então nesta assembleia solene diante do trono do Senhor. E Pai, reconhecemos que somos indignos, reconhecemos, Pai, que como homens e mulheres nós não podemos ter dignidade de apresentar ao Senhor qualquer coisa que seja de alguma forma aceitável na Tua presença. Mas Pai, aqui estamos não pelos nossos méritos, mas pela obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, porque Ele ofereceu-se em sacrifício no nosso lugar, morreu a nossa morte, e pela fé nós recebemos o perdão dos pecados, a salvação, a justificação, e é pelo nosso Senhor Jesus que comparecemos aqui. Obrigado, Pai, por esta tão grande salvação, obrigado por esta graça maravilhosa, obrigado, Pai, por este perdão sem par, sem comparação alguma. Pedimos que Teu Espírito nos dirija, a fim de que nossas vidas possam servir para o louvor da Tua glória. Pedimos que o Senhor nos ajude a consagrar tudo que somos e tudo que temos a Ti. E no tempo que vamos passar aqui, abençoa-nos, Senhor. Ministra aos nossos corações, fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos, Pai, e sempre agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em adoração ao Senhor? Eu te desafio, meu irmão, minha irmã, a fazer isso não apenas verbalmente, não apenas soltando notas e também pronunciando palavras, mas de todo o coração glorificando ao Senhor. Ele, em Cristo Jesus, nos salvou. Ele tem poder para salvar. E o nosso Senhor Jesus Cristo é para sempre digno de todo louvor, toda adoração, toda honra e toda glória. Vamos cantar. All the earth
com meus erros, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo replicará luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso, nosso mundo replicará luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo replicará luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso, nosso mundo replicará luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vamos cantar ainda porque Ele vive, a razão de nós vivemos. Nosso Senhor Jesus morreu no nosso lugar, ressuscitou e por isso nós podemos crer, podemos viver. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Vamos ter nosso tempo de oração, de intercessão e clamor a Deus. Nós estamos orando por vários irmãos e irmãs que estão enfermos em tratamento médico. De uma maneira especial, vamos destacar o pastor Donald, que na terça-feira deve ter uma consulta importante para definir o tipo de tratamento para o problema cardíaco que ele está sofrendo. Também o pastor César, de Turvolândia, irmão, amigo, e que precisa fazer uma cirurgia para corrigir uma hérnia e também tem um pequeno agravante e precisa das nossas orações. A nossa irmã Maria também, em breve, vai fazer cirurgia, se Deus permitir, dia 25, não é isso, irmã Ana? Então vamos clamar ao Senhor, interceder, e através destes 3 irmãos queridos, nós estamos apresentando também todos os irmãos e irmãs que estão enfermos em tratamento médico. Vamos continuar suplicando a Deus pelas nossas famílias, para sermos firmes em Jesus, edificados na palavra, e também homens e mulheres comprometidos de não apenas ouvir, mas praticar a verdade de Deus, sermos então instrumentos do Senhor para abençoar nossas casas. Vamos também continuar na intercessão pelo nosso país, suplicando pelas nossas autoridades, e vamos também continuar em oração pelos irmãos e irmãs que estão pregando a palavra do Senhor em diversos lugares do mundo, em que a maioria de nós não vamos chegar fisicamente. Ontem nós tivemos oportunidade de nos reunir aqui na IBJ e reabrir o bazar por um horário reduzido, mas foi uma bênção, além da comunhão que nós tivemos, um tempo bem precioso, e Deus mais uma vez abençoou e honrou a fidelidade dos irmãos e irmãs que fazem parte desse ministério. Embora tivéssemos poucas pessoas, mas as vendas foram muito boas. Então, louvado seja o Senhor, porque todo recurso, todo dinheiro arrecadado é enviado integralmente para missões. E também vamos continuar intercedendo pelas igrejas, as igrejas locais que invocam ao Senhor em espírito e em verdade, que pregam a palavra de Deus com fidelidade, a fim de que possamos continuar firmes, perseverantes na obra do Senhor, até o dia de nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. E também vamos lembrar de uma maneira especial dos irmãos e irmãs que estão afastados do Senhor, das Escrituras, da comunhão com o povo de Deus, com a igreja. Vamos suplicar que Deus, através do Espírito Santo, incomode os corações e também use as nossas vidas para desafiá-los a andar novamente na presença do Senhor, a seguirmos firmes os passos do nosso maravilhoso Cristo Jesus. Vamos clamar juntos a Deus? O Sebastião, por favor, pode chegar aqui, irmão, e fazer a oração por nós? Confere, por favor, se o microfone está ligado. Tem um botãozinho em cima. Está ligado. Oremos. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nos trazer aqui, Senhor, para orar e dignificar o seu nome, Senhor. Obrigado a todos os irmãos aqui presentes, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, misericordiamente nos encontrou, nos salvou, Senhor. E nós somos gratos eternamente por isso. Primeiramente, Senhor, rogamos a Ti, Senhor, perdoe, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Aqueles inconscientes, mesmo os conscientes, Senhor, que misericórdia dos nossos filhos, Senhor. Senhor, nós levamos a nossa oração, Senhor, aos missionários, Senhor, que estão nos campos pregando a tua palavra, Senhor. Que nós possamos sustentá-los, Senhor, não só, Senhor, em oração, Senhor, mas que nós tenhamos um coração, Senhor, aberto, Senhor, para contribuir financeiramente com a sua obra, Senhor. Senhor, oramos também, Senhor, por cada irmão aqui
distantes de Ti, Senhor. O Senhor tenha misericórdia, Senhor, alcança o Senhor, traga o Senhor de novo, Senhor, para Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar encontrando, Senhor, a eles, aonde quer que eles estejam, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, a necessidade de estar próximo de Ti, Senhor. Amém. Oramos também, Senhor, pelas autoridades do nosso país, Senhor, que eles tenham, Senhor, consciência, Senhor, de conduzir corretamente tudo que está acontecendo, Senhor, no campo político, no campo financeiro, Senhor. E nós clamamos por essa autoridade, sabendo, Senhor, que nem sempre eles estão vivendo os caminhos certos, Senhor. Mas pela Tua palavra, Senhor, nós oramos, Senhor, que eles tenham, Senhor, dignidade, que eles tenham consciência, Senhor, de estar conduzindo corretamente. E sabemos que a Tua mão sempre está presente sobre a vida deles, Senhor. Ainda que nós não entendemos, Senhor, quais são os Seus planos, Senhor. Senhor, no dia de hoje, também, incomoda os nossos corações, que nós estejamos, Senhor, com nossos ouvidos abertos, com nossos olhos, Senhor, dentro da Tua palavra, Senhor. Que eu possa também mudar o nosso rumo, se nós estejamos no caminho errado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. E nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Pedir licença para tirar a máscara e vamos abrir juntos o texto sagrado em 2 Reis, capítulo 4, livro dos Reis, segundo livro. Na Bíblia hebraica não há essa divisão. Há um único livro dos Reis, um único livro das Crônicas, um único livro com o nome do profeta Samuel. Na nossa Bíblia cristã é feita essa separação em 2 livros, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Não há qualquer alteração, exceto dividir em 6 volumes, o que na Bíblia hebraica está em 3 volumes. Nós vamos ler uma história muito conhecida, é uma narrativa a respeito do profeta Eliseu. E como trata-se de uma narrativa, precisamos sempre ter o foco do que o autor, do que o escritor sagrado, que foi dirigido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito, para registrar as escrituras que são inspiradas, e portanto palavra de Deus, infalível, inerrante, tinha em mente. Provavelmente o livro dos Reis foi escrito pouco tempo depois da queda de Jerusalém. Há estudiosos, inclusive, que o atribuem ao profeta Jeremias, diferente das crônicas que foram escritas depois do exílio, quando o povo já regressara para a terra prometida, quando eles voltaram para ajudar e reconstruíram as cidades. O foco principal do livro dos Reis é mostrar a decadência espiritual, o quanto o povo se afastou de Deus ao longo do tempo e, portanto, sofreu a justa punição do Senhor, que culminou com a perda da posse da terra que Deus prometeu por juramento a Abraão, Isaque e Israel. Durante a narrativa, o foco sempre é mostrar que Deus vai em busca do seu povo e desafia Israel, Judá, ao arrependimento, a andarem de acordo com o pacto, conforme a aliança que Deus fez com todo o povo de Israel na saída do Egito, lá na montanha de Sinai, quando ele deu a lei, os mandamentos através de Moisés. Vez após vez o povo se afasta do Senhor, o povo despreza a palavra do Senhor e passa a adorar falsos deuses. E vez após vez, Deus levanta também homens para desafiar o povo, para corrigir, para chamar a atenção, para advertir e também para anunciar o juízo em face da desobediência. É nesse contexto que, do capítulo 3 em diante, nós temos uma série de histórias a respeito do profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias. É errado colocar o foco da narrativa na pessoa de Eliseu,
ou em qualquer homem e mulher mencionado nas Escrituras, porque todo o foco das Escrituras não está nas pessoas humanas, e sim em Deus. Então, nesta narrativa, que nós vemos o profeta Eliseu ministrando e sendo instrumento do Senhor para socorrer e abençoar, o foco não pode estar neste homem. Claro, ele foi um servo de Deus, mas Elias, seu predecessor, um dos maiores homens da história da humanidade, segundo a tradição hebraica, aquele que vai abrir o caminho para o Messias, e os judeus não entenderam que essa era uma figura de linguagem cumprida em João, o Batista, mas o profeta Elias é um dos mais célebres da história do povo de Israel, um homem que, de acordo com as Escrituras, sequer viu a morte como nós teremos que enfrentá-la. Ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. E não obstante ser tão grande, tão poderoso, tão forte, em Tiago capítulo 5, a Bíblia diz no Novo Testamento que ele era um homem semelhante a nós. Portanto, a ênfase bíblica nunca está nos homens, e sim em Deus. As narrativas querem demonstrar o amor leal, o zelo, a fidelidade, a misericórdia, a bondade e também os atos poderosos de Deus. Deus usa pessoas, mas o foco sempre está no poder de Deus, na glória de Deus, no favor de Deus, na misericórdia de Deus. Que nesse contexto, no tempo da história que nós vamos ler aqui, estava manifestando-se misericordioso em dias que o povo estava com o coração longe do Senhor, em que a idolatria estava predominando entre o povo de Israel. E mesmo com o ministério do profeta Elias, do profeta Eliseu, o povo não se voltava ao Senhor, o povo não se consagrava exclusivamente a Deus, o povo não assumia o compromisso de obedecer com fidelidade a palavra de Deus. Mesmo assim, Deus mostra misericórdia, Deus cuida daqueles que estão buscando o seu nome, daqueles que estão comprometidos com a sua palavra. E naqueles dias de trevas espirituais, de apostasia, de idolatria, Deus mantinha pessoas fiéis que invocavam o seu santo nome, e através dessas pessoas Deus realizava grandes obras. Então vamos à leitura do texto, 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Uma história interessante, porque mostra uma tragédia que traria outras consequências ruins para os seus envolvidos, mas que tem um desfecho miraculoso, um livramento, uma salvação vinda diretamente de Deus. Uma mulher viúva com seus 2 filhos, órfãos do pai. A dor, a tragédia, a perda do ente querido estava maltratando o coração daquela família, daquela casa. Não sabemos a razão, mas o homem falecido, um discípulo dos profetas,
Havia uma escola de profetas naqueles dias, e Eliseu era, sem dúvida, o principal líder daqueles discípulos. Aquele homem impiedoso, temente a Deus, morre, mas ele deixa dívidas. Não sabemos quais, nem qual montante, mas Israel vivia dias de um afastamento, de um distanciamento tão grande de Deus, que embora aquele homem falecido tivesse sido um servo de Deus, embora fosse discípulo dos profetas, um ministro que ensinava a palavra, que ajudava as pessoas a compreenderem e praticarem a lei de Deus, quando ele morre, sua família fica desamparada. E a dívida vai ser executada de uma maneira cruel. Nós não sabemos quem é esse homem. A tradição judaica, por causa de um documento antigo, acredita que trata-se de um profeta chamado Obadias, que é mencionado em 1 Reis 18. Um homem que foi encontrar o profeta Elias, seguindo ordens do rei Acabe, e quando o encontra, ele pede misericórdia a Elias, dizendo: meu senhor deve ter ouvido falar que eu guardei 100 profetas do Senhor escondidos para não serem mortos por Acabe, e eu sustentei, então tem misericórdia da minha vida. Nós não podemos afirmar que trata-se desse Obadias. O texto sagrado aqui, em 2 Reis 4, silencia a respeito dos nomes, tanto do profeta quanto de sua esposa e filhos. Mas tendo ele morrido, deixando dívidas, Israel estava em dias de afastamento tão grande do Senhor, que ao invés de cuidar, de proteger, de abençoar as viúvas e os órfãos, conforme a lei do Senhor dizia de uma maneira tão contundente, tão taxativa, esta viúva e os 2 filhos órfãos estavam vivendo sob a ameaça de que esta mãe perderia os seus 2 filhos, porque era possível naqueles dias vender devedores como escravos. A lei do Senhor previa inclusive essa situação. Veja comigo, por exemplo, 2 textos. Êxodo capítulo 21. A lei a respeito dos escravos. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Era possível que pessoas tornassem-se escravas. No mundo antigo, a cultura escravagista era predominante. Não deveria haver escravos entre o povo de Israel, porque era o povo escolhido de Deus. Mas eventualmente uma pessoa poderia, por seus atos, por suas escolhas erradas, por suas decisões loucas, perder tudo, então ser vendida como escrava. Só que a lei do Senhor, prevendo esta situação, também determinava que um hebreu serviria no máximo por 6 anos. No 7º ano aconteceria a remissão, ou seja, o cancelamento, perdão geral de todas as dívidas. Então vamos supor que nós estamos iniciando a contagem do tempo agora, e eu tenho que ser vendido como escravo. Eu permaneceria como escravo no máximo por 6 anos, porque no 7º ano eu deveria ser liberto pela lei de Deus. Mas vamos supor que hoje fosse exatamente o 10º mês do 6º ano. Então daqui a um mês acontecerá a remissão. No 7º ano, todos os escravos hebreus deveriam ser libertos. Em um mês eu alcançaria a liberdade. Então o que estava acontecendo naqueles dias do profeta Eliseu, naqueles dias de turbulência espiritual, moral e política entre o povo de Israel? As pessoas primeiro não cumpriam o ano do jubileu, o ano da remissão. O 7º ano, que devia ser o da libertação dos escravos, era simplesmente desconsiderado. Pessoas que não queriam desobedecer à lei de Deus de uma maneira tão contundente,
afrontando a palavra do Senhor de uma maneira tão direta, não compravam escravos a partir do 4º ano. Ou seja, eles esperavam virar o 6º ano, entrar o 7º ano da remissão, para então comprar escravos e ficar por mais tempo. Faziam cálculos, faziam negócios. O povo então estava ignorando o principal aspecto da lei, a misericórdia. Você já ouviu muito nestas últimas semanas sobre o Antigo Testamento, especialmente na pregação de domingo, em Gênesis 22, sobre Abraão. E claro, Abraão não estava vivendo no contexto da lei, que fora dada quase 430 anos depois. Mas Deus é o Pai das misericórdias de Gênesis a Apocalipse. E a lei, muito mais do que qualquer outro aspecto, demonstra o amor e a misericórdia de Deus ativos em relação ao seu povo, em relação àqueles a quem Ele quer alcançar. Veja ainda mais um texto comigo, na repetição da lei, Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, sendo a repetição, foi escrito por Moisés e dirigido aos que saíram do Egito com menos de 20 anos e entrariam na terra de Canaã, porque todas as pessoas que saíram do Egito maiores de 20 anos morreram no deserto numa peregrinação de 40 anos. Então, para aqueles que entrariam em Canaã, Moisés estava repetindo a lei. E ele trata aqui mais uma vez do ano do jubileu, do ano da remissão, cancelamento das dívidas. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Ou seja, se o povo obedecesse, se o povo fosse fiel à lei de Deus, à palavra de Deus, não haveria pobreza, todos seriam prósperos, todos seriam bem-sucedidos. Mas nos dias do profeta Eliseu, o coração do povo estava longe de Deus, estava distante da palavra do Senhor. Portanto, aquela viúva estava sob uma ameaça, sob um risco. E aqui nós já temos uma informação importante, nós já temos também uma pergunta a fazer, com base na análise do texto e também em comparação com as nossas vidas. Quando graves problemas nos acontecem, quais são as nossas ações e reações? Porque veja, no caso dessa viúva, ela foi procurar o profeta Eliseu. E por que foi procurar o profeta? Porque seu marido havia sido profeta, discípulo de profetas. Foi um homem temente a Deus, ela portanto conhecia a palavra do Senhor. E ela sabia que o profeta Eliseu era uma espécie de porta-voz de Deus aqui na terra. Era um homem usado por Deus para dar direção, para conduzir o povo, para fazer com que o povo de Deus alcançasse a misericórdia, o favor de Deus, na obediência à palavra de Deus. Quando problemas acontecem na tua vida, o que você faz? Porque veja, essa mulher, ela poderia ter feito um plano para fugir com seus filhos e se esconderem durante anos, até que eventualmente a dívida fosse esquecida, ignorada, ou viver num lugar em que eles não seriam mais encontrados. É claro, a chance desse plano ser bem sucedido é muito pequena, mas quantas pessoas, quando surgem grandes problemas na vida, ao invés de buscar um meio de enfrentá-los, procuram fugir deles e se eximir, evadindo-se
e tentando fazer com que rastros não sejam deixados, buscam uma rota de fuga e tentam viver incólumes o restante de suas vidas. Ora, na antiguidade isso já era difícil, hoje beira o impossível, não é verdade? Qual a chance de uma pessoa neste mundo atual não ser localizada? Claro, se buscas diligentes e efetivas forem feitas. Ora, a chance é quase nula. É claro, o mundo é geograficamente muito grande, mas ele é socialmente muito pequeno. É relativamente fácil encontrar pessoas, não é? Não dá para fugir o tempo todo, não dá para se esconder o tempo todo. E ainda que fisicamente o plano seja bem sucedido, pense no coração, pense na mente de uma pessoa que está fugindo. O peso moral da culpa consome o ser humano. E olha, a maior prova de que o ser humano é criação de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, está na consciência humana. Porque sem que haja juízo externo, sem que haja denúncia externa, sem que qualquer pessoa nos fale acerca de certo e errado, a nossa própria consciência nos denuncia. Ela é uma voz que parece externa a nós mesmos, a falar: você está errado, você está enganado, você está fora do caminho direito. Aquela mulher não poderia viver em paz se fugisse, mas ela não fugiu. E nós, quando temos que enfrentar grandes, graves problemas na vida, o que fazemos? O que aquela mulher fez para herdar aquela dívida? Ela cometeu algum pecado? Cometeu algum erro? Não, foi um fato da vida. Nós não podemos prever a morte, ela pode acontecer com qualquer pessoa viva. E o fato de nós servirmos a Deus, de nós pertencermos ao Senhor, não nos torna imunes a tudo que pode acontecer com qualquer pessoa que está viva. De modo que se amanhã qualquer de nós falece, isso não aconteceu porque pecamos, porque estamos sendo punidos por Deus, porque estamos sofrendo os rigores da lei do Senhor. Isso acontece porque estamos vivos, e pessoas vivas podem morrer a qualquer momento. É claro, nós pedimos a Deus vida longa, vida próspera, vida pacífica, vida bem usufruída, mas enquanto estamos neste mundo, ora, este mundo está debaixo do pecado. O pecado nos afeta de todas as formas. Deus não nos prometeu que passaríamos isentos a dores e problemas num mundo caído, numa natureza que está vendida ao pecado. Ele prometeu que estaria conosco, e Ele prometeu que quando sairmos deste mundo, estaremos com Ele por toda a eternidade. E Ele é fiel em cumprir suas promessas. Mas nota, esta viúva, seus filhos, estavam passando por uma adversidade, embora fossem uma família temente a Deus. Mas o que eles fazem na hora da crise, na hora do grave problema? Eles procuram o profeta do Senhor. Eles procuram ajuda com o homem de Deus. Eles procuram então o conselho, a sabedoria daquele que vai dirigi-los a fazer o que está na palavra de Deus, aquele que vai orientá-los na obediência de Deus, para alcançarem, portanto, o livramento e a bênção de Deus. E meu irmão, minha irmã, aqui há um conselho, há um ensinamento precioso para as nossas vidas. Semelhante a essa viúva com seus filhos, nós devemos procurar Deus, nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E muitas vezes nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, não apenas lendo a palavra, não apenas orando, não apenas praticando as disciplinas espirituais do jejum, da devoção, da reflexão, do auxílio ao próximo. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor quando vamos em direção a alguém que é maduro na fé, que é espiritualmente sadio, que vive a palavra de Deus e ensina a palavra de Deus de todo o coração. Nós buscamos a Deus quando procuramos pessoas assim em momentos de crise, porque se tem algo que toda crise muitas vezes provoca em nossas vidas, é uma desestabilização emocional. Então, com essa desestabilidade, nós não conseguimos pensar com clareza.
a memória não funciona corretamente. E com essa desestabilidade, essa desestabilização que os problemas e crises eventualmente trazem, nós também recebemos novas tentações. Nós pensamos em alternativas que antes eram desprezadas por nós. Nós começamos a cogitar ações e reações que nós sabemos que são erradas, mas fruto do medo, do desespero, dessa desestabilidade que estamos vivendo. Então, em momentos assim, irmão, irmã, como é precioso buscarmos a Deus através dos verdadeiros profetas de Deus. No caso de Eliseu, um homem que pregava a palavra do Senhor, um porta-voz de Deus com autoridade, com fidelidade, um homem irrepreensível na sua vida, uma referência espiritual e moral. Agora, nos nossos dias, é claro, eu reconheço, está difícil procurar por referências espirituais e morais. Deus continua tendo seus fiéis no mundo. Ele continua usando homens e mulheres que são fiéis, que são santos, que são consagrados. E estes homens e mulheres assim, não são assim por suas virtudes pessoais. É pela graça do próprio Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas é claro, nós vemos tantos escândalos. Muitas vezes justificável desconfiar de líderes espirituais, porque é muito difícil hoje avaliar se alguém realmente é fiel ou apenas parece fiel, se alguém pratica a palavra de Deus ou apenas comporta-se como um religioso diante de um grupo de pessoas. Mas é claro, irmão, irmã, primeiro a convivência nos ajuda a clarear nossos pensamentos. Este Eliseu, profeta de Deus, era um líder. A esposa e os filhos do profeta morto o conheciam não de ouvir falar, mas de conviver com ele, de viver ao seu lado, de provar a consistência da sua vida. Era, portanto, alguém comprometido com Deus e que mostrava nas suas ações, na sua maneira de viver, fidelidade e dependência de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você encontrar pessoas assim neste mundo, em nome de Jesus, respeite. Louve ao Senhor por pessoas que são fiéis, que procuram ter a vida alinhada com o Evangelho, pessoas que se esforçam por ser coerentes, de pregar e viver a verdade. E no momento de crise, meu irmão, minha irmã, não seja orgulhoso, orgulhosa. Não seja uma pessoa prepotente, arrogante, que pensa, bom, os problemas são meus, eu vou resolver os meus problemas. Há situações na vida que vão muito além da nossa capacidade, que nós não temos como responder sozinhos. E há nessa hora uma tentação ao orgulho, primeiro de encobrir, de ocultar de todo mundo o que está acontecendo. E claro, eu também não estou falando, quando os problemas acontecerem, saia contando para todo mundo. É um outro erro. A arrogância de esconder, de ocultar, para parecer bem às pessoas, é tão errada quanto a estupidez de sair contando para todo mundo o que está acontecendo na tua vida. Guarda o teu lado. Um dia, tudo que você está falando para os outros pode ser usado contra você. Mas eu não estou dizendo de falar para todas as pessoas, eu estou dizendo de procurar ajuda com pessoas que servem a Deus e que são usadas pelo Senhor para nos ensinar a verdade e para exemplificar a verdade na sua própria vida, nos dizendo, portanto, vá por essa direção, porque a palavra de Deus está apontando essa direção. Pessoas assim se pautam pela Bíblia. Eliseu era profeta não porque predizia o futuro, ele fez pouquíssimo disso. Ele foi profeta porque afirmava a lei do Senhor, porque pregava a palavra do Senhor, desafiando o povo ao arrependimento verdadeiro. Na sequência da história, nós temos algo também interessante no versículo 2. Eliseu perguntou à mulher: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa.
Ora, uma mulher pobre, com 2 filhos na iminência de serem vendidos como escravo, certamente não possuía recursos, correto? Isso não era evidente? Por que Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Porque muitas vezes, irmão, irmã, Deus nos abençoa neste mundo e nesta vida a partir daquilo que Ele já colocou em nossas mãos. E eventualmente nós estamos desprezando. Essa viúva tinha uma vasilha com azeite. O azeite era importante em vários aspectos. Ele era usado na alimentação, ele era usado na saúde e ele era também usado na iluminação das casas. Era, portanto, e é até os dias de hoje, um produto nobre. E ela possuía apenas aquilo. Aquele azeite provavelmente devia ser usado por ela e por seus filhos na alimentação e eventualmente na saúde, para curar feridas. Dificilmente é possível pensar que ela gastava o azeite com uma lâmpada e queimava então este azeite. Eles deviam passar privação séria e, portanto, a prioridade era comer, era sobreviver e não enxergar no escuro. Mas claro, a vida era difícil. O profeta então pergunta: o que você tem? E muitas vezes, irmão, irmã, Deus nos abençoa a partir de algo que Ele já colocou em nossas mãos. Aquela mulher então diz ao profeta: a serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu lhe dá a palavra do Senhor: peça vasilhas emprestadas, tantas quantas você conseguir, o maior número possível. Depois entra na tua casa com os teus filhos, fecha a porta e vai derramando azeite nessas vasilhas. E quando terminou a última vasilha de ser cheia, terminou também de multiplicar o azeite. Ela então procura o profeta e pergunta: meu senhor, já acabaram as vasilhas, o que eu faço agora? E o profeta Eliseu diz: vai, vende o azeite, pague as suas dívidas, e você ainda vai poder viver com seus filhos com o que restar. Ou seja, Deus multiplicou o azeite daquela mulher de tal forma que os seus filhos não seriam vendidos como escravos e que ela ainda teria dinheiro suficiente para viver com eles por longos anos. Esse é um milagre, irmão, irmã, que não voltou a ser repetido na história da humanidade, pelo menos não através do registro bíblico, e portanto não deve servir como base para você e eu pensarmos: bom, no momento de crise, se eu tiver uma vasilhazinha de azeite em casa, eu vou procurar um pastor e ele vai perguntar: o que você tem? Eu tenho lá uma vasilha de azeite. Então pede vasilhas, tonéis, barris emprestados e vai derramando. Não, esse caso não é um paralelo. Ele está mostrando o grande poder de Deus de socorrer, de abençoar e de sustentar os seus fiéis quando passam por momentos de dificuldade e provação. Era o caso daquela viúva, era o caso dos seus filhos. Era uma família piedosa, seu marido havia sido profeta do Senhor, e mesmo pessoas piedosas passam dificuldades na vida. Mas pessoas piedosas, quando passam dificuldades na vida, buscam ao Senhor de todo o seu coração, como aquela mulher e seus filhos buscaram, através do profeta Eliseu. E o profeta então é usado por Deus para fazer este grande milagre. E Deus então supre a vida daquela família, daquela mulher, dos seus filhos, ao mesmo tempo que honra mais uma vez o ministério do profeta Eliseu, confirmando que ele era um homem que servia ao Senhor de coração. Mas meu irmão, minha irmã, que princípios nós podemos aprender deste milagre e aplicarmos em nossas vidas? Primeiro, o Senhor já tem nos abençoado, conforme Efésios capítulo 1, versículo 3, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus já nos deu muito mais do que você e eu somos capazes de receber. E muitas vezes, quando estamos com crise, problemas na vida, embora estejamos em momentos de vulnerabilidade e de necessidade,
muitas vezes Deus já colocou em nossas mãos aquilo que é necessário para suprir as nossas necessidades. Só não estamos enxergando, só não estamos vendo. E por isso é importante a ajuda espiritual. Por isso Deus levanta homens como Eliseu, que foi profeta em Israel, e Deus levanta hoje para a igreja pastores, mestres, evangelistas, a fim de que o povo de Deus possa ser dirigido dentro da palavra de Deus, para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã, porque Ele decidiu nos amar em Cristo, Ele decidiu nos adotar como filhos e filhas. A vontade de Deus para a tua vida é que você seja firme, leal, fiel, e Ele quer te sustentar, Ele vai te abençoar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te sustentar nas horas mais difíceis. E muitas vezes, o suprimento necessário, Ele já colocou em nossas vidas, Ele já deu, está nas nossas casas, em nossas mãos. Segunda verdade importante que podemos aprender aqui e aplicar nas nossas vidas: depois que a mulher recebeu a palavra de Deus, a orientação do profeta foi: entra na tua casa com os teus filhos, fecha a tua porta. Irmão, quando você tem clareza de Deus a respeito do que fazer, quando a palavra de Deus foi direcionada a você e você já compreendeu, para de falar, fecha a tua porta, cuida da tua casa, porque se tem um costume horrível entre a humanidade, é na hora da crise querer sair falando para todo mundo o tempo todo o que está acontecendo, seja para se lamentar, seja para chorar, ou simplesmente para desabafar. Olha, desabafe com o Senhor, desabafe com uma pessoa confiável, espiritual, madura. Mas olha, irmão, irmã, é pecado esse negócio de você ficar abrindo a boca o tempo todo e falando. Isso é tagarelice, no mínimo, que é pecado. E para passar da tagarelice para a murmuração, é mais um passo. Mas aí você vai dizer assim: pastor, você está fazendo uma interpretação levemente equivocada desse texto. Porque a mulher não estaria mais falando do problema, ela estaria falando da solução. Ora, testemunhe da solução depois que a bênção foi recebida, depois que a dívida foi paga, depois que teus filhos não estão mais na iminência de serem escravizados. E faça isso para glorificar ao Senhor. Durante o processo, aquela mulher deveria confiar no Senhor, porque o milagre estava acontecendo, mas estava em curso. Ela tinha que trabalhar com seus filhos. As vasilhas não seriam cheias sozinhas, correto? Deus não poderia fazer surgir azeite por todos os cantos da casa? Claro que Ele poderia, mas Ele deu uma ordem: encham as vasilhas, elas não seriam cheias sozinhas. Deus responsabilizou aquela família de trabalhar pelo próprio suprimento, na medida em que Deus faria um milagre. E olha que coisa interessante, eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer. Se a mulher dissesse assim: Deus, eu estou com tendinite, eu já estou cansada de ficar enchendo vasilhas, o seu problema seria solucionado? Ela tinha que trabalhar, não ficar falando com ninguém. Irmão, irmã, entendeu? Quer que eu desenhe? Bom, não, eu não quero ser mal educado com ninguém. Eu sempre prego para mim mesmo também. Finalmente, a mulher conta ao profeta: não tem mais vasilhas e não tem mais lugar para guardar azeite. O profeta então diz: filha, isso tudo é teu, vai, vende, paga a tua dívida e segue vivendo com o que vai sobrar, porque vai sobrar bastante. Quando Deus concedeu o milagre, Ele continuou incumbindo aquela família de responsabilidades. Vai e vende. Já vendeu alguma coisa na tua vida, irmão, irmã? Já vendeu um parafuso, uma porca? Já vendeu um bilhete de ônibus? Já vendeu uma caneta que você não quer mais usar? Já vendeu um livro? Você já tentou vender alguma coisa na tua vida? Quando você vê grandes vendedores, parece tão fácil, não é?
E há pessoas que realmente são incríveis para persuadir, para convencer, para vender qualquer coisa. Nós temos vendedores aqui na IBJ, mas não desonestos. Temos vendedores íntegros, vendedoras que servem a Deus e que atendem clientes com maestria. Mas é bem difícil vender, sabe? E eu já notei na minha vida que se eu dependesse do trabalho como vendedor para sobreviver, talvez eu deveria aprender a fazer malabares e ficar no semáforo, porque algumas coisas nós temos aptidão para fazer, outras não. Eles tinham trabalho a fazer. Não era tão difícil vender azeite. Mas olha, não é tão difícil vender carros. Não tem gente comprando e vendendo o tempo todo? Pega um carro e tenta vender. E aí você vai descobrir algo incrível. Como é difícil. Não é difícil vender hambúrguer. É, Otoniel? Olha, as pessoas comem o tempo inteiro. Começa a fazer hambúrguer e tenta vender. Não é difícil vender máscara. As pessoas estão usando. Começa a fazer e tenta vender. Aquela mulher e seus filhos teriam mais trabalho. E parte deste trabalho era por causa da bênção de Deus. Sempre que Deus nos abençoa, não há uma desincumbência de responsabilidades. Ele continua mandando e nós devemos continuar obedecendo, seguindo a verdade de Deus, fazendo a obra do Senhor. Bom, para nós encerrarmos nesta manhã, através dessa história nós temos estes 4 princípios que discorremos aqui brevemente, que são tão aplicáveis em nossas vidas. Deus tem promessas maravilhosas para nós. Abra comigo o Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 9. Promessa do Senhor para pessoas que são generosas, para pessoas que compartilham, para pessoas que doam, para pessoas que fazem uma semeadura de bem nesta vida e, portanto, vão ter uma colheita. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Em Cristo, nós já temos todo o suprimento. Em Cristo, nós temos a promessa de que Deus conosco, Emanuel, seu nome, sempre vai nos guardar, sempre vai nos proteger, sempre vai nos sustentar. Meu irmão, minha irmã, qual é a nossa responsabilidade? Quando as crises chegarem, busquem a Jesus, busquem ao Senhor, busquem conselho com pessoas que servem a Deus, com pessoas que pregam com fidelidade a palavra de Deus. Não saia contando seus problemas para todo mundo. E quando tiver a palavra de Deus, cumpra as responsabilidades que Deus te dá, obedeça a palavra do Senhor, viva para a glória de Deus em todos os momentos. Quando o milagre acontecer, testemunhe para a glória do Senhor. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade. Deus não nos abençoou por quem nós somos, Ele nos abençoou apesar de quem somos. Você e eu somos falíveis, você e eu somos humanos, você e eu somos pecadores. Sempre que Deus nos abençoa, Ele faz por graça e por misericórdia. E depois da bênção do Senhor, ainda há trabalho para fazer. Ainda temos responsabilidades dadas por Deus. Quando formos abençoados, temos a missão de continuarmos firmes no caminho do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, vivendo para a glória do nosso Deus. E Ele é fiel. Você leu 2 Coríntios 9, do verso 8 ao verso 10 comigo. Ele prometeu que vai nos suprir. Ele prometeu que vai nos sustentar. Amém? Ele é fiel.
2 Timóteo 2,13, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Confiemos então na fidelidade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Aplica, Senhor, pelo Teu Espírito Santo essa palavra em nossos corações, ajudando-nos a sermos fiéis ao Senhor. E Pai, nos momentos de crise, de adversidade, de grandes problemas na vida, Senhor, fortalece nossa alma para buscarmos ainda mais ao Senhor e ouvirmos e obedecermos a Tua palavra. E Pai, precisamos tanto do Teu milagre, da Tua intervenção, do Teu suprimento nas nossas necessidades. Confiamos em Ti, acreditamos no Teu poder, confiamos, Pai, na Tua fidelidade, e por isso Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar cantando Verdadeiro Adorador. É uma música consagratória e eu te desafio a cantá-la não apenas com os lábios, portanto, mas de todo o coração, dizendo: Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador, eu quero ser uma pessoa que vive integralmente para o louvor da Tua glória. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor.
verdadeiro adorador. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Se você trouxe sua oferta, deixa aqui numa das urnas. Vão na paz.